Bom, Ok. bom, meu nome é Alisson Rafael de Brito Araújo, eu sou aluno do programa de residência em desenvolvimento de software pelo SIM, né, o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Imprel. O meu orientador é o professor Carlos André Guimarães Ferraz e o meu tutor é Tiago Carvalho da Silva, profissional da Imprel. O tema da minha pesquisa foi Docker Compose e suas vantagens na criação de ambientes de desenvolvimento. Bom, temos aqui o roteiro da nossa apresentação, passando pela introdução, metodologia, por que Docker e não Kubernetes, Docker, conceito e importância, Docker versus máquina virtual, o que são containers, vantagens e desvantagens do Docker versus máquinas virtuais, VMs, o que é o Docker Compose, a estrutura do Compose YAML, configurando e testando o ambiente de desenvolvimento, rodando o serviço e subindo o ambiente, como distribuir o ambiente entre equipes, conclusão e referências. Bom, introdução. Além do estudo sobre o Docker e a configuração do ambiente de desenvolvimento, este projeto de conclusão de curso tem como finalidade especificar o uso, né, e as suas vantagens, que é o uso da ferramenta Docker com o Docker Compose e suas vantagens, demonstrar também detalhadamente o quão fácil é fazer a distribuição, né, desse ambiente entre equipes e o uso do mesmo, né? Tudo isso foi desenvolvido durante a pesquisa. Metodologia. Bom, para metodologia foram feitas leituras em diversas literaturas, uma pesquisa quanto-qualitativa que pode ser vista através de gráficos e figuras durante essa apresentação, análise das referidas teorias aplicadas e Docker com Docker Compose, que é uma configuração e demonstração prática do projeto. Por que Docker e não Kubernetes? Bom, eu fiquei maior parte, né, até o momento, agora, na equipe de desenvolvimento de design de portais da Imprel. E, durante um período, eles cogitaram passar por uma transição de hospedagens do tipo tradicionais para o uso do Docker com Docker Compose, utilizando o WordPress, que antes era Drupal, tá? Que essa ferramenta WordPress CMS utiliza a linguagem PHP, mas que é como banco de dados. E aí, né, um gráfico representando esse período de transição. Então, até o momento em que eu tive contato, a Imprel ela estava usando Docker com Docker Compose, e eu não cheguei a ter contato com Kubernetes. Por isso, eu escolhi Docker com Docker Compose. Docker, conceito e importância. Bom, aqui ao lado, nós temos Solomon Hykes, que é o criador do Docker, e a ferramenta ela surgiu por volta de 2013 por uma empresa que se chamava .cloud, né, com o intuito de melhorar a demanda do uso de máquinas virtuais. O Docker é uma ferramenta open source que permite que, através de containers, seja possível realizar a virtualização de alguns serviços e até mesmo de alguns sistemas operacionais de forma isolada, utilizando imagens através do repositório oficial do Docker, conhecido como Docker Hub, né? E podemos, assim, escrever os nossos próprios códigos como recurso de infraestrutura, que podemos, assim, chamar de IAC, ou Infrastructure as Code, né? Que é infraestrutura como código. Utilizando o conceito de virtualização, né, através do uso de containers, nós conseguimos, por exemplo, rodar o WordPress em diversos sistemas operacionais, como Linux, Windows e até mesmo macOS, de uma forma isolada e homogênea, né, quando se trata de trabalho em equipes. O que significa que o ambiente levantado na máquina do desenvolvedor A será o mesmo na máquina do desenvolvedor B, C, no D e assim por diante. Bom, a seguir, nós veremos um esquema gráfico onde há uma diversidade de uso de sistemas operacionais, né, e com o Docker, juntamente com o Docker Compose, tudo ficou muito mais fácil para a configuração desses ambientes de desenvolvimento e o compartilhamento do mesmo entre os membros da equipe, né, bastando apenas distribuir o arquivo compose YAML e executar um comando, um simples comando, docker compose app-d, onde "-d" significa que, após todo o processo ser executado, o nosso terminal ficará livre para receber
outros comandos. Bom, temos aqui uma representação gráfica onde nós temos diversas equipes utilizando diversos tipos de sistemas operacionais e através do arquivo compose.yaml e rodando o comando compose app-d, nós temos aqui o levantamento de serviços semelhantes através do Docker, né, e containers para todas as equipes, usando diferentes sistemas operacionais. Bom, existe uma possibilidade também, né, de, por exemplo, essa equipe ter outra necessidade. Então, ela não pode, né, por exemplo, se esse aqui, a maior parte das equipes precisar dessa estrutura, tem que ter outro compose.yaml declarando outros serviços aqui para essa equipe, né, e aí disponibilizar para ela. Se for usar o mesmo e ele mexer, quando as outras equipes subirem, eles vão subir outros serviços que não são necessários, tá? Bom, aqui temos mais uma representação gráfica do Docker gerenciando os containers, né, estudado para a elaboração deste projeto, né? Temos o Docker aqui gerenciando um container que vai rodar o serviço do PHP, outro que vai rodar o WordPress e um container rodando o MySQL como banco de dados. Todos eles na mesma rede, tá? E assim, sendo possível a troca de informações e também para uma configuração bem-sucedida, né, desses serviços. Apesar do Docker parecer muito com máquinas virtuais, existe uma grande diferença que faz sentido na escolha do uso desta ferramenta entre as equipes de desenvolvimento, né? Muitos desenvolvedores ainda não conhecem o Docker e confundem muito o Docker com máquina virtual, né? E nós vamos perceber essa diferença através deste gráfico a seguir, onde aqui nós temos à esquerda a demonstração, tá, da estrutura de uma máquina virtual e à direita a demonstração da estrutura de containers, né, usando o Docker. Então, para uma máquina virtual, nós devemos ter como base uma infraestrutura com o Hypervisor e para cada máquina virtual é necessário um sistema operacional exclusivo, aqui no gráfico representado como GuestOS, né? E aí nós temos a nossa aplicação. Se eu for precisar de uma nova máquina para uma segunda aplicação, eu tenho mais uma vez que instalar um sistema dedicado, né, exclusivo para essa VM, e aí rodar minha aplicação, e assim por diante. Já usando containers com Docker, eu tenho a infraestrutura, que é padrão nos dois, eu tenho um sistema operacional, tá? Como vocês podem ver, compartilhado entre todos os serviços, né? E tem um container engine aqui que vai gerenciar todos esses containers. E aqui representa, cada bloco desse representa um container rodando uma aplicação. Então, nós temos aqui, né, um sistema operacional compartilhado para todos os containers, tá? Bom, o que é um container? Um container é um conjunto de pacotes, tá, criados a partir de imagens que devem descrever como o ambiente será configurado para a execução bem-sucedida da nossa aplicação. Os mesmos fornecem um ambiente isolado e seguro para que nossos aplicativos, né, possam, assim, funcionar independente dos demais recursos e processos em execução no nosso sistema operacional. Temos aqui, abaixo, um gráfico que representa o arquivo Docker Compose File, né, que é o compose.yaml, que gerencia dentro de um container aqui, dentro de um serviço, melhor dizendo, 3 containers, né? Um contendo uma aplicação web, outro rodando banco de dados Postgres e outro rodando Redis, tá? Bom, vantagens e desvantagens do Docker, né, comparado com máquinas virtuais. Em relação ao sistema operacional, na máquina virtual, na VM, é necessário a instalação de um novo sistema operacional para cada VM. Já no Docker, é usado apenas um sistema operacional, né, para todos os containers. Então, um sistema operacional é compartilhado entre todos os containers. Em relação à segurança, na VM, se mostrou mais eficiente porque usa um kernel para cada máquina virtual. Já no Docker, um kernel é compartilhado entre todos os containers. Quando eu digo que se mostrou mais seguro, é porque caso alguém invada, né, o primeiro serviço aqui que foi demonstrado no gráfico, nos slides anteriores, ele não consegue derrubar o segundo ao atacar o kernel dessa máquina. Já no Docker, se ele atacar o kernel, ele consegue derrubar todos os serviços, por ser um kernel compartilhado para todos os containers.
Em relação ao desempenho, né, as VMs elas se mostram lentas quando depende do número de VMs instanciadas, tá? Já o Docker, ele é rápido mesmo contendo vários containers. Tempo de inicialização. Dependendo do que seja instalado na nossa máquina virtual, pode levar minutos, o que pode ser considerado lento para a nossa aplicação. Já o Docker leva segundos, né, o que pode ser considerado rápido em comparação à VM. Em relação ao uso de recursos de memória, a máquina virtual usa muito recurso de memória, em comparação ao Docker, que usa pouco, que é considerado leve em relação à VM. Sobre o armazenamento, geralmente as VMs usam gigabytes, pelo motivo de que é necessário instalar um sistema operacional, instalar muitas vezes pacotes que não são necessários para o uso da nossa aplicação, entre outros serviços até chegar à nossa aplicação. Já o Docker não, geralmente usa megabytes e nós conseguimos, né, através do Docker, instalar apenas o que é necessário para a nossa aplicação rodar. E por isso há essa diferença de uso de armazenamento. Por fim, portabilidade, né? Por fim, não menos importante, é a, as VMs, elas geralmente, quando você quer portar um ambiente, algumas vezes ocorrem erros, né, a fazer essa portabilidade na questão de compatibilidade do sistema operacional, entre outros problemas que podem ocorrer. Já no Docker, não, é totalmente fácil de portar em diversos ambientes, bastando apenas ter a configuração do Compose YAML lá certinho dentro do diretório e rodar aquele comando docker compose app-d e subir todo o ambiente. Né? Precisa ter também, de fato, aqui o Docker instalado. Bom, temos aqui a representação através de símbolos de positivo e negativo, né, as vantagens que um leva em relação ao outro. Né? Bom, mas o que é o Docker Compose? O Docker Compose é uma ferramenta para definir, por que não se dizer assim, programar, tá? E rodar múltiplos containers no serviço Docker. Né? A configuração do ambiente é feita em um arquivo de extensão YAML, né? Que tem as definições do serviço da aplicação dentro do mesmo. Aqui abaixo nós temos a representação gráfica do Docker Compose, né? do mascote, que é um povo gerenciando vários containers. A estrutura do Compose YAML. Bom, o arquivo Compose ele é escrito, né, em arquivo de extensão YAML, por ser uma linguagem de fácil leitura e escrita. E assim ela é muito utilizada para arquivos de configuração. YAML significa Yet Another Markup Language, né, traduzindo mais uma linguagem de marcação. E logo o Docker faz uso da mesma para criar os arquivos de configuração do Compose. Como demonstrado na figura ao lado, a estrutura deste arquivo ela é composta por declarações de versão, serviços, containers, imagens, volumes e possíveis variáveis de ambiente que possam existir em algum desses serviços. Aqui abaixo não, me desculpem, aqui ao lado, à esquerda, nós temos na linha 1 a declaração da versão 3.8 do nosso Docker Compose. Aqui ao lado, na linha 3, logo abaixo da versão, nós temos a declaração dos serviços que nós iremos usar e logo começamos a declarar os nossos containers. Aqui nós temos o nosso primeiro container rodando WordPress. Esse nome ele pode ser qualquer nome, mas é recomendado que seja dado o nome do serviço que vai rodar aqui nesse container. Declaramos aqui que queremos usar a imagem do WordPress. Declaramos também as portas que queremos usar, sendo ela a 8000 refletida aqui no nosso localhost e a 80 é a que vai ser rodada lá no nosso container. Então, quando eu acessar a porta 8000 no meu localhost, eu estarei acessando a porta 80 lá do meu container. A criação de volumes, que no nosso caso foi declarado que ele criasse na nossa pasta raiz, onde tem o arquivo compose.yaml, um diretório chamado WordPress, que reflete tudo que é criado dentro deste diretório lá no nosso container, né, no var www.html. Um ponto importante para frisar sobre volumes é justamente a questão da persistência de dados e informações. Né? O que pode ocorrer
quando um problema quando determinado usuário apague acidentalmente o container. Então, mantendo um volume, né, a criação do volume, ele tem a persistência das informações e basta apenas rodar o comando lá, o docker compose app-d, que ele vai subir o ambiente e, através do volume, ele vai poder continuar de onde ele parou. Logo abaixo, nós temos aqui a declaração do environment, que são variáveis de ambientes, tá? Que esse container vai utilizar para rodar com sucesso. E percebam aqui uma curiosidade, né? Que aqui no WordPress DB Host, ele faz menção ao DB, que é o nome do nosso segundo container, que nós vamos ver logo a seguir. WordPress DB User, que recebe o valor de WordPress, que vamos ver semelhança também logo a seguir. WordPress DB Password, que é o WordPress, e o WordPress DB Name também, que recebe o WordPress. Toda essa parte de environment aqui de configuração é relacionada ao uso do banco de dados, tá? Como vocês podem ver, ele usa DB aqui no meio da declaração da variável do ambiente. E agora, nós temos aqui o segundo container, que recebe o nome de DB, né, por se tratar de database, mas eu poderia colocar outro nome, mas eu coloquei DB já para deixar explícito, né, do que se trata. E esse container ele vai rodar a imagem do MySQL na versão 5.7, que caso fosse necessário rodar na última versão, bastava colocar aqui latest, que ele já iria buscar lá no nosso repositório oficial, né, no Docker Hub, a última versão do MySQL. Foi pedido também aqui para criar um volume, tá, com o nome MySQL, aqui um diretório no nosso diretório raiz, né, chamado MySQL, que vai receber tudo que é criado também dentro lá do nosso container na pasta var lib MySQL, né? Fazendo assim, como explicado acima, a segurança para manter a questão da persistência dos dados e informações e poder, em caso de algum problema ou erro de algum comando, né, que venha a deletar os nossos containers, rodar a nossa aplicação de onde foi deixada lá parada, para não ocorrer perca do projeto total. E temos aqui a declaração do environment, né, que são as variáveis de ambiente, e aí sim nós vamos entender, né, o porquê dos nomes serem semelhantes, né? O DB é o nome do nosso host, que é o nosso container, que está hospedando o serviço. O root password é declarado aqui como root, tá? Não é interessante deixar, mas por fins explicativos eu deixei, né, por fins de estudo. MySQL Database é declarado WordPress, e aqui em cima, se a gente olhar aqui, ó, DB name é WordPress, então ele faz menção, tá, ao que é declarado no nosso container do banco de dados aqui. Então, DB user é WordPress, ele faz menção também aqui em cima, e MySQL password aqui é WordPress também. Então, o DB password aqui do WordPress, ele é declarado como WordPress. Por quê? Porque é a configuração do nosso banco de dados. Então, ela está sendo refletida no container aqui acima. Bom, configurando e testando o ambiente de desenvolvimento. Bom, com o arquivo Compose e YAML já todo configurado e com todos os requisitos necessários para que o nosso ambiente de desenvolvimento seja rodado com sucesso, basta apenas abrir o nosso diretório pelo terminal, né, o prompt de comando, e executar o comando citado no início, docker compose app-d, onde, mais uma vez, frisando, "-d" significa que, após todo o processo, tá, de criação do nosso container, o nosso terminal ficará livre para receber outros comandos, né, caso seja necessário a utilização do terminal. Então, aqui na figura 1, aqui, nós acessamos um diretório criado chamado tcc compose, e já com o arquivo compose.yaml configurado dentro dela, que é o arquivo que passamos anteriormente no slide, rodamos o comando doc compose app-d. E aí, nós conseguimos acompanhar todo o processo de criação dos serviços e do nosso container, tá? Existem duas possibilidades, tá, ao realizar a execução desse comando. A primeira é, o nosso computador não tem a imagem, tá, do serviço que nós queremos. O que é que vai acontecer? O Docker vai lá no Docker Hub, baixa a imagem para o nosso computador e assim começa, né, assim que baixar, começa o processo de configuração do ambiente. A outra situação é de termos já essa imagem no computador, então o Docker ele não vai lá no Docker Hub,
né, ele já pega a imagem que está no nosso computador e cria o nosso ambiente, o que faz seu processo ficar bem mais rápido. Nesse caso aqui, na figura demonstrada, né, nessa figura abaixo, eu não tinha essas imagens baixadas no meu computador, então o Docker teve que ir lá no repositório e baixar, o que me levou, né, o que me custou para baixar o banco de dados MySQL 20,2 segundos, e o WordPress me custou 22,5 segundos, né, o que relativamente é rápido, mas isso depende também da sua conexão da internet. Se tudo ocorreu como esperado e sem nenhum problema durante esse processo, o nosso container já vai estar funcionando através do nosso localhost na porta configurada, que no nosso caso é a porta 8000, tá, do nosso localhost. Então, ao acessar o endereço http://localhost apontando para a porta 8000, nós teremos a seguinte tela. Acessamos aqui o localhost, nós temos já a tela de configuração do WordPress e a necessidade de instalar algum servidor, né, como o Champ, Laragon, e ter que baixar o WordPress e configurar a banco de dados, tudo isso a gente já declarou isso lá no nosso arquivo compose.yaml. E já, né, rodando tudo com sucesso, nós já teremos a tela inicial de configuração do WordPress, de instalação. Bom, como distribuir o ambiente entre equipes? Para fazer a distribuição deste ambiente, seja ele esse do nosso projeto ou até mesmo de outro, basta compartilhar entre os usuários o arquivo compose.yaml. E caso a equipe queira compartilhar um projeto que já esteja em andamento, basta ela deixar os arquivos criados, né, através de volumes dentro do diretório, junto com o arquivo compose.yaml e compartilhar através de algum serviço de versionamento, né, de códigos, junto com esse arquivo de configuração da infraestrutura, que é o compose.yaml. Aqui eu dei como exemplo o Git. E como exemplo prático, eu criei um repositório público chamado Projeto Final Sim, o FPE, onde tem o arquivo compose.yaml lá configurado, né, como o nosso exemplo aqui do projeto, e pode ser baixado e executado, sendo necessário apenas rodar os comandos aqui utilizados neste projeto. Bom, alguns pontos importantes levantados durante esta pesquisa. Solução para desenvolvimento prático e distribuição eficiente. O Docker, aliado aos recursos do Docker Compose, ele se mostrou fundamental para superar os desafios e eliminar barreiras no desenvolvimento, permitindo assim a configuração prática e rápida de ambiente de desenvolvimento, facilitando o compartilhamento entre membros da equipe, eliminando o problema, né, o tão famoso problema de na minha máquina funciona. Comparação entre Docker e máquinas virtuais. Destacou-se a eficácia e economia de recursos proporcionada pelo uso do Docker em comparação com máquinas virtuais. Foram exploradas também algumas vantagens do Docker em termos de economia de recursos e eficiência. Facilidade para a colaboração entre equipes. O Docker, juntamente com o Docker Compose, simplificaram a forma de compartilhamento de ambiente de desenvolvimento entre essas equipes. Promoveu também assim uma colaboração mais eficaz, garantindo ambientes consistentes e homogêneos para desenvolvedores. A escolha entre virtualização, né, e desempenho. Destacou-se a importância de escolher entre a virtualização com Docker e o uso de hardware dedicado, considerando aspectos financeiros. Observou-se também que, em termos de desempenho, um hardware dedicado pode superar o Docker, o que requer, né, a avaliação da finalidade do uso da ferramenta de virtualização. Conclusão. Bom, conclui-se que o Docker e o Docker Compose são ferramentas de muita utilidade para o desenvolvimento de softwares, fazendo com que a configuração, o compartilhamento e a manutenção sejam tarefas muito mais tranquilas e eficientes. E, na sua grande maioria, é possível notar, né, facilmente a eliminação de grandes problemas de compatibilidade entre máquinas, tornando assim mais fluido o fluxo de trabalho entre as equipes de desenvolvimento. Porém, em contrapartida, foi concluído também que se o quesito for desempenho, o Docker ele não consegue superar um equipamento físico dedicado ao serviço nativamente, o que faz assim ser necessário pesar para qual finalidade será o uso da ferramenta de virtualização
e o tipo da aplicação que se deseja rodar sobre a mesma. Aqui foram as referências que eu utilizei para elaborar este trabalho de conclusão de curso. E ainda temos um tempinho, se possível, eu queria pedir a permissão para apresentar um vídeo como é subindo um ambiente de forma prática. Ok, Alisson. Ok, pessoal. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Vocês conseguem ver o vídeo? Sim. Ok. Será que ele travou no Docker? Zerar, professor. Só para dar uma descontraída aí. Depois da apresentação, eu gostaria de fazer umas considerações, tá? Assim, Ok. Eu acho que teria um áudio, mas o áudio não está funcionando. Isso, mas eu posso explicar. Isso. Então, eu utilizei o CAT aqui para listar o que tem no Compose YAML, para mostrar o serviço que nós vamos levantar aqui através do comando doc compose up-d, e aí ele vai rodar, tá? Ele buildou as imagens e ele liberou o terminal por conta do "-d", né? Ele criou a rede, ó, chamada projeto final sim, e levantou 2 containers, sendo um com banco de dados e o outro com WordPress. O que levou 0,1 segundo, porque eu já tinha a imagem no meu computador. Na interface gráfica do Docker aqui, conseguimos ver a rede criada e os 2 containers, né? E aqui ele utiliza a porta no container WordPress 8000 para o nosso localhost, apontando para a porta 80 lá no nosso container. E ao clicar aqui, nós conseguimos acessar o nosso container levantado nessa porta, que é justamente o WordPress aqui, prontinho para uso, sem menores problemas na configuração desse ambiente. E assim a gente pode dar continuidade na configuração do ambiente e distribuir entre equipes. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A apresentação foi essa, tá? Infelizmente, eu achei que estava saindo o som do vídeo, mas a tempo deu para explicar o que estava ocorrendo. Eu quero agradecer, rapidinho, se me permitem também, a banca, tá? E meus familiares e todo o SIM também, juntamente da UFPE e a Emprel, pela oportunidade de participar, né, desse programa tão enriquecedor no nosso conhecimento e também na nossa vida profissional. Ok. Obrigado, Alisson. Obrigado, Bem professor. dentro do Obrigado tempo. a todos. E lembrando aqui, então, que agora a banca vai fazer alguns comentários, né? Nós temos cerca de 10 minutos e a banca, então, formada por Henrique, eu e Tiago, onde eu e Tiago, né, trabalhamos como orientadores e tutores, né? Mas eu vou passar, então, a palavra para Tiago, embora Henrique seja, digamos, o externo, né, Henrique? Mas aí, para Tiago, vamos brincar aqui, que a gente também, nas nossas bancas, sempre deixa o externo, que não é do SIM, geralmente falar, né?
Ok, Então, professor. como o Tiago também já pediu a palavra, vamos passar primeiro para Posso, Tiago, depois a gente passa para Quem Henrique. manda é você, Carlinho. posso Beleza. parar a apresentação? Pode sim, Alisson. Ok. Embora que pode ser que os comentários se refiram à apresentação. Pode ser que alguém Eu diga, tenho um que tem. pronto, Então, então vou bota ela aí, carregar Alisson. de novo aqui. Mas enquanto isso, Tiago já pode ir Se falando. quiser fazer as 11, começar aí, né, a gente pode seguir esse rito aí, mais terno mesmo, se pronunciar. Não, pra mim tanto faz. Carlinho deu a oportunidade aí de mudar um pouquinho, tá tudo certo. Vamos mudar para não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Vamos lá, Tiago. Não, assim, Alisson, grande apresentação, certo? Assim, apresentação bem explicativa, certo? Infelizmente, como você também citou aí sobre a questão do Kubernetes aí, a gente é algo que a gente está chegando nos finalmente agora, para você ter ideia, na parte de PHP, certo? O Kubernetes da gente, o Privacy, já está sendo usado até então para ambientes Java, Python, Node.js, mas PHP, na estrutura que a gente está usando na casa, está chegando agora, cara. E, tipo, sobre isso, se você tivesse a oportunidade de trabalhar com o Kubernetes, se a gente tivesse já amadurecido a solução na casa, um critério que você falou sobre a questão do desempenho o Kubernetes ele supre esse desempenho, tá? Ele supre, né? Show de bola. Ele supre essa parte de desempenho, como também supre a parte de segurança também, tá? Uhum. Porque porventura uma pessoa, um hacker, ele tem acesso ao sistema, ele fica resumido ao pod, que é o pod é a imagem Docker dentro do Kubernetes, certo? Mas é totalmente isolado, ele não tem saída para outros serviços, entendeu? Entendo. Então, assim, a parte de segurança, a parte de desempenho, tal, o Kubernetes ele supre esses pontos que você bem destacou aí na apresentação em relação ao Docker, tá? Só para deixar explicado, assim, só para deixar, na verdade, explícito, e naquele YAML que você, no Composer YAML que você declarou, quando você define uma imagem, você fez isso com MySQL, onde você definiu uma imagem específica, você definiu uma imagem e a versão. E quando você só coloca a imagem, é porque você pega a latest do WordPress. Ok. Então, no nosso ambiente, é porque isso também faz parte do pipeline que estamos desenhando, certo? Que a gente tem que definir a versão. Tá? Por exemplo, o image 2.0 WordPress ali na parte ali de cima, Isso aqui. ele implicitamente ele diz que é o WordPress 2.0 latest, que é a última versão. Tá? Mas assim, como estou dizendo, bem dizendo, explicitando, tá? Porque perfeito. Quando você se você tivesse a oportunidade no pipeline, que esse é o pesar que eu tenho assim da gente aí, mas a gente está engatinhando aí na Imprel, então você saberia disso porque o pipeline tem uma das validações que o descritor tem que definir a versão que deseja se usar, entendeu? Então, assim, mas assim, achei fantástico sua apresentação, achei bem instrutivo. O ambiente de desenvolvimento é esse mesmo, que a gente está começando a correr aí, está começando a trabalhar na Imprel, mas é bem disso, né? Estamos começando, né? Ainda a gente não está. Estamos no amadurecimento. Parabéns aí pela apresentação, cara. Muito obrigado, Tiago. Joia, obrigado, Tiago. Inclusive, professor, rapidinho, queria pedir a permissão de Tiago para colocar o nome dele no projeto final. Eu não coloquei antes por conta que não passou por revisão prévia dele, né? Por conta do tempo. Então, se ele permitir assim, eu coloco no documento final. Claro, pô. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Tem que botar mesmo. Muito obrigado, Tiago. Ótimo. Obrigado, Tiago. Pronto, então acho que Tiago traz uma questão importante, né? Que inclusive a gente discutiu, né, Alisson, sobre Kubernetes ou Docker. Correto. E aí eu acho que talvez seja o caso de colocar na conclusão, né, no documento, versão final, né? Porque agora você vai produzir uma versão final para entregar. E aí, lá na versão final, você pode colocar lá um parágrafo ou até mesmo só uma frase dizendo que um trabalho futuro interessante é fazer o mesmo estudo levando em conta Kubernetes. Né? Ok, professor. Seria muito bom. Ok, professor. Ok, obrigado, Tiago. Vamos então agora para Henrique. Pronto. Só uma questão, Carlinhos, só para ter certeza. Os 10 minutos engloba tudo, né? O que o Tiago falou e eu. Isso, exatamente. Então, você bem mais direto.
Até porque Thiago até já levantou, porque eu ia perguntar justamente, eu botei até aqui, ó, o meu ponto 2, Docker versus Kubernetes, né? Eu ia perguntar se tinha algum, inclusive, já pincelando aí, como você não colocou, destaca bem trabalho futuro. Isso, Coloca lá, justamente. Vou entendeu? colocar assim. Pronto, Ok, aí professor. já tinha amarrado aqui, tá? Então, no geral, agradecer aí. Eu tinha uma ou outra pergunta, mas eu vou ser mais direto, né? Vou fazer uma pergunta mais chave que talvez eu tenha aqui para a gente encerrar. Ok. Certo? No geral, tá tudo certo. Uma observação que eu tenho no teu texto só, provavelmente, é depois você dar uma olhada, Carlos, quiser dar uma dica, assim, pelo menos foi o que eu achei. Só olhar aqui rapidamente. É o único comentário que eu tenho, tá? O texto está bem organizado, fácil de ler, mas na hora quando você tem uma seção de. Deixa eu só olhar aqui, introdução. Aí você tem fundamentação teórica, né? Que eventualmente tem conceitos. Aí quando você chega em objetivos, metodologia e tal, aí depois você vem com mais conceitos, né? Docker, não sei o quê. Eu fiquei depois imaginando Isso. se ele poderia ser movido para lá ou se realmente Docker tem muito contexto, ele pode virar uma seção à parte só para ele. Hein? É só uma questão de um refactoring que pode fazer. É o único comentário que eu tenho do teu texto, beleza? Fora o trabalho Perfeito. futuro que eu já coloquei, certo? No geral, agradecer, dar parabéns. Você foi uma apresentação muito boa, né? Muito obrigado, professor. E um detalhe, só um detalhe mesmo, que eu não sou muito especialista em Docker, não entendo alguma coisa, mas no slide 13 aí é coisa rápida. Prometo que em 2 minutos a gente finaliza aqui. No Hoje eu 3? gostei, 13, eu gostei da imagem que tu usou. Aí quando tu usa múltiplos apps, né, como tem aí, né, app 1, app 2, Isso. eventualmente da comunicação, eles têm o quê? Tem alguma comunicação, algum protocolo comum, né, via interface, alguma coisa, né, para, sei lá, feito microservice, não sei, né, que No Docker é declarado geralmente um network, né? Quando você cria um serviço, ele levanta uma rede, né, que vai estar todos os nossos containers. E aí, através dessa rede, a gente consegue se conectar entre os containers. Assim, penso eu, tá? eles Através do podem estudo, trocar eu consegui mensagem, entender né, no caso, né, chamar isso. Eles se isso. comunicam entre si. Caso o Tiago tenha alguma alternativa mais avançada, né, em relação à pesquisa, eu entendi desta forma. Entendi. Mas pode ser que tenha uma forma diferente. Mas ele Não, é geralmente porque ele a cria uma rede. interface. Desculpa, só me intrometer, porque é só Aham. para explicar essa parte aí, porque como compartilha-se de um mesmo sistema operacional na parte dos containers, então a rede é compartilhada, tá? É pelo network, é pelo descritivo do network mesmo, que é no Docker, que digamos, é uma camada de segurança só para dizer que há redes diferentes, mas se você tratar da mesma máquina, então a priori, a princípio, elas têm essa fluidez aí. É como se estivesse startando vários serviços na mesma máquina, mesmo um ao lado do outro, entendeu? Mas poderia ter servidores diferentes, né, e comunicar, né? Poderia. Sim. Poderia fazer a granularidade, poderia fazer a especificidade de cada serviço, tal, tranquilo. E as permissões também, como se fossem as IP tables também, a gente definindo aí os acessos, entendeu? Perfeito. Não tem problema não, isso é transparente, tá? Porque como tá dizendo, eu fico meio penoso assim na parte aí, porque se tivesse com o Kubernetes aí, a apresentação estaria dando uma enriquecida, porque no Kubernetes tem um conceito chamado ingress, que é um acesso externo aos pods, mas dentro deles o acesso é meio que tranquilo, o acesso entre os pods, entendeu? Assim, então é bem fluido essa parte aí, tá? Entendi. Beleza. Pronto, então para fechar aí, que a gente já está exatamente, eu deixei seria a minha última perguntinha assim, né? Que é justamente, como vocês já estão pensando no Kubernetes também mais à frente, a minha pergunta é se tem alguma desvantagem no contexto atual, pelo que eu vi é o que vocês utilizam, né? Por isso que foi o foco do trabalho Docker, né? No contexto da Imprel. Eu até percebi aqui pelo comentário que provavelmente alguma coisa sobre desempenho, né? Eu acho que o Kubernetes vai ser melhor nessa questão. Mas se existe alguma outra. Porque tu falou muita coisa legal de vantagem, isso e aquilo, mas se Aham. tem alguma limitação, alguma desvantagem no contexto atual que precisa melhorar, além provavelmente de um desempenho. Não. Eu só vejo, professor, no quesito, né, em relação à pesquisa levantada, em relação aos trabalhos desenvolvidos na Empresa, eu só vejo vantagens. Porque atualmente eles estão migrando, né, inclusive, Thiago, teve um probleminha lá na época, que estava migrando, o DevOps da Empresa estava migrando justamente alguns serviços do WordPress para Docker. E aí foi aí onde eu tive contato com Docker e Docker Compose. E eu vejo vantagens na questão da segurança,
né? Em relação à segurança, como o Thiago falou, o Kubernetes vem aí para melhorar esse quesito, e a questão do levantamento dos serviços, né? E o isolamento também deles. Então, eu só vejo vantagens em relação a isso. Beleza. Assim, e só falando do lado da Imperial, assim, a principal vantagem de todos é o custo, tá? Porque Justamente. a gente deixa de ter máquina, a gente, por mais que usemos VMwares, tal, virtualizadores, tal, mas o custo o custo é bastante reduzido quando entramos no ambiente de cloud, tá? Temos a nossa cloud privada usando o Kubernetes Vanilla e temos o OpenShift também. Então, o poder de processamento, o poder de memória, tal, tudo mais, comparado ao custo de máquina, assim, comparado ao custo de máquina do bare metal, que a gente chama de bare metal, é bem menor, sabe? Isso. Ela pode ser escalada, no caso, Thiago, me corrija se eu estiver errado, de forma horizontal, né? Exato. É isso. Exato. Falou Isso bem. diferente das VMs, que é por vertical. Pronto. Beleza, é isso aí, né? O Alisson já está mostrando a desenvoltura aí, né? Que é o natural, né? Conhecendo bem o trabalho. Então, ressaltar novamente os parabéns aí, né? Que é um processo, né? Eu entendo, né? Eu dou aula em outro, eu vejo como o trabalho que vocês têm, passar por disciplina, trabalhos, isso, aquilo, o artigo final, enfim, é todo um processo, né? Isso aí mostra agora como vocês estão chegando no final de forma bem sucedida, né? Que é o que se espera do programa. É isso aí. Pronto, então é isso. Eu passo de volta a palavra a Carlinho. E se aí, querendo aí, eu posso até tirar aqui a gente dá um sorrisinho aí, tira o print como pediram, né? Ah, boa. Enquanto Assim, eu vai ficar falo essa cara aqui. feia porque eu tô sem câmera, tá, pessoal? Ô, professor Carlos, deixa eu só, mais uma vez, pedir a licença da palavra. Ah, Agradecer também aos amigos que estão presentes aqui, assistindo. Primeiramente a Deus, né? Depois aos professores, os nossos mestres, à instituição e à Imprel, por proporcionar, né, a experiência, e os nossos familiares também, que tiveram que passar a entender a nossa correria, o nosso dia a dia, minha esposa aqui, a minha filha, que por muitas vezes me viram aqui enfurnado, estudando, e tiveram que aceitar. Então, só gratidão a todos vocês. ok, Alisson, obrigado. Então, só poucas palavras minhas aqui também. Henrique, vai tirando foto aí, tá? Beleza. Poucas palavras minhas aqui, só dizer que eu tive quase nenhum trabalho, né, com o Alisson. Não que eu não quisesse, mas Alisson resolveu que em algum momento ele dizia assim, não, mas eu não quero lhe dar trabalho, mas rapaz, eu estou aqui para isso, né? E no fim fico feliz, né, com o resultado. E aí, obviamente, o lado positivo dele ter praticamente feito tudo sozinho é que ele fez uma demonstração aqui, culminando aqui com a apresentação dele, de muita competência, né? Então é isso que a gente quer, eu acho que Eu até tenho um comentário sobre isso, Carlinhos. Eu até entendo que quando eu mesmo, quando fiz o doutorado mesmo, até diz assim, o orientador está ali, eu sei, mas no geral tem uma hora que ele até fala assim, lembre-se que o trabalho é seu, né? Que eu sei que exatamente. de qualquer forma, Então, acho que Alisson seguiu muito bem, né? Isso aí. E aí, parabéns, Alisson, parabéns à família, que eu acho que teve uma importância muito grande, né, no seu trabalho. Sim. E estou vendo aqui muitos nomes, né, de que foram meus alunos, fico contente em revê-los. Estou vendo Flávio aqui, estou vendo... deixa eu ver quem mais aqui. Estou vendo aqui uma fotozinha com Juarez. Tem vários. Né? Participava bastante das aulas e tal. Então, que felicidade encontrar todo mundo. E vi que Moisés também está por aqui. Moisés, seja bem-vindo. Né? E é isso. Muito obrigado a todos. E eu vou acabar aqui a gravação, irmão. Obrigado, Carlos. Ok. Pronto.